Bom dia, a paz do Senhor esteja com você. Estamos iniciando aqui mais um devocional da manhã, livro de Provérbios, falando sobre prosperidade financeira, prosperidade familiar e prosperidade espiritual. E meu desejo é que você seja abençoado nessa manhã, em nome de Jesus. Então seja muito bem-vindo. Se é a primeira vez que você está aqui, já te convido a se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações. Se você quiser entrar também no meu grupo do WhatsApp de devocionais, vou deixar o link aqui embaixo, você pode estar participando, tá bom? Então vamos à leitura do capítulo 29, agora nós vamos finalizando aqui esse capítulo, né? E diz assim então no versículo 22, o homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Aqui nós precisamos parar e entender algo muito importante, e é um alerta para mim e para você. Ele diz aqui que o homem irado, ele promove as brigas. Por quê? Porque um homem irado normalmente não consegue se controlar. E acaba falando que não deve. A gente viu ontem, né, no devocional de ontem, a respeito das palavras que são precipitadas. Muitas vezes a pessoa que fala precipitadamente é pior do que insensato. E o que acontece nesse momento em que um homem está irado? O homem ou a mulher, né? Quando a gente fala do homem, é o homem e a mulher. Quando esse homem está irado, ele não consegue se controlar. Ele fala o que não deve, ele faz coisas que não era para fazer, ele age de forma indevida e acaba provocando brigas. E ele continua dizendo que o de gênio violento comete muitos pecados. Então, quer pecar? Deixa a ira tomar conta do teu coração. A Bíblia nos diz que a ira em si não é pecado, mas você não pode deixar a ira prolongar-se no teu coração. Ou seja, você não pode deixar a ira se prolongar até o final do dia. É o que o versículo diz, né? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não quer dizer que você tem que deixar da ira logo que o sol se pôs. Ele está querendo dizer que você não pode deixar a ira tomar conta do teu coração. Por quê? Porque isso vai fazer com que você peque com muito mais facilidade do que você pecaria, né, em uma outra condição, tá? Então a ira faz com que você cometa muitos pecados. Por quê? Porque você provoca briga, você se torna violento e isso não é bom. Versículo 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Aqui é uma grande chave para mim e para você. A humildade, como diz o provérbio, né? A humildade antecede a honra, ou seja, ela vem antes da honra. Ao passo de que o orgulhoso, ele não recebe honra porque ninguém gosta de pessoas orgulhosas. Sabe aquele homem que estufa o peito e diz, eu sou bom, eu faço, eu aconteço, né? Eu sou melhor que todo mundo, eu tenho poder, eu tenho isso, faço aquilo outro. Quando essa pessoa se sente nessa condição, na verdade, ele não vai receber honra de ninguém, porque ninguém gosta de pessoas dessa natureza. Mas, muito pelo contrário, aquele que coloca o outro como superior a si mesmo, ele está se humilhando. E é justamente esse tipo de pessoa que recebe honra. Por quê? Porque as pessoas, justamente, elas veem esse tipo de atitude. E esse tipo de atitude atrai as pessoas, ao passo que o orgulho afasta. O orgulho afasta. 24. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Posto sob juramento, não ousa testemunhar. Olha aqui. Quando alguém é colocado como um ladrão, ele não gosta dessa situação. É muito difícil você ver alguém que diga, eu gosto de ser ladrão, ou eu gosto de estar com um ladrão. O que acontece aqui? É que o ser humano, ele é muito limitado na sua forma de ver as coisas, de pensar, de analisar as situações. Quando ele está nessa condição, ele sente como se, entre aspas, aquilo que estava vazio no coração dele fosse preenchido. Mas ele sabe que não está sendo preenchido por uma coisa boa. Embora ele sinta que está preenchido, mas ele sabe que não é bom aquilo que ele está fazendo. Porque ele está prejudicando os outros, ele está prejudicando a si mesmo. Então ele diz ali que quando posto sob juramento, não ousa testemunhar. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ter que mentir. E se ele não mentir, ele não pode falar nada quando ele está sob juramento. Então ele fica entre a cruz e a espada. Ou é mentir ou é não falar nada, mas ele não pode falar a verdade. Por quê? Porque ele está junto com um ladrão, ele é cúmplice de um ladrão.
E ele não pode, em hipótese alguma, falar a verdade. E isso traz para ele prejuízos emocionais. Tá? A principal conta, né, que a gente pode falar aqui, a principal resultado é que o prejuízo é emocional sobre a vida desse tipo de pessoa. Então não tem como uma pessoa sentir-se bem ou ser feliz sendo cúmplice de um ladrão. Versículo 25. Quem teme o homem cai em armadilhas. Olha só, quem teme o homem. O que é temer? É respeitar, é ter reverência. A gente fala de temer a Deus. Temer a Deus é respeitar Deus, é entender quem Deus é e quem nós somos. Mas quando você transfere esse temor para o homem, você automaticamente está caindo em uma armadilha. Então não tem como você temer um homem, você reverenciar um homem, você idolatrar um homem, por exemplo, né? Não tem como você transferir aquilo que é de Deus para um homem. Por quê? Porque a armadilha é certa e você vai cair. Mas quem confia no Senhor está seguro. Então aqui nós temos justamente essa comparação entre o temor ao homem e o temor a Deus. Se você temer a Deus, você está seguro. Se você temer ao homem, você vai cair numa armadilha. Quem confia no homem, acha que o homem tem poder para alguma coisa, essa pessoa vai cair numa armadilha, porque todos os homens são falhos, são pecadores. Hora ou outra, aquela pessoa que talvez você está temendo, né, você está reverenciando, vai cair, vai dar um problema, vai dar alguma situação, ela vai errar em algum momento e você vai cair numa armadilha, vai sair no prejuízo. Então, confie no Senhor e você estará seguro. Versículo 26. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Tem gente esperando do governo. Tem gente esperando dos governantes. Tem gente esperando das autoridades. Mas, na verdade, quem guarda a nossa vida e nos sustenta, quem traz justiça para nós é Deus. Então, por isso que esse versículo diz, é do Senhor que procede a justiça. Então, a justiça de Deus sempre virá. A justiça de Deus, ela está ali sempre agindo. Muitas vezes, a justiça de Deus não é aquilo que nós consideramos como justo. Aqui está uma grande chave. Às vezes a gente considera justo aquilo que nós achamos que é. Mas Deus é justo e sabe todas as coisas. Por quê que a gente precisa entender dessa forma? Porque Deus, ele sabe de coisas que nós não sabemos. Deus conhece o coração das pessoas. Muitas vezes a gente julga as pessoas no nosso ponto de vista, a partir daquilo que nós vemos ou entendemos. Mas Deus está olhando para o coração das pessoas e ele vai julgar de acordo com o coração. E muitas vezes Deus não julga somente por aquilo que a pessoa está fazendo. Porque a gente julga por aquilo que a gente está vendo com os nossos olhos ou ouvindo, né? Mas Deus, ele olha lá para dentro, no íntimo da pessoa, e ele sabe, aquela pessoa não é assim. Por mais que ela esteja agindo assim, mas ela não é assim. Então Deus vai julgar da forma correta e pertence a Deus. Então a gente não pode esperar muitas coisas dos homens, das autoridades, do governo. A gente não pode depender da justiça de homens, da justiça de governantes, mas a gente precisa depender da justiça de Deus. E por fim, o versículo 27, que fecha aqui o capítulo 29, diz assim: os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Então, isso aqui não tem solução, tá? Por quê? Porque de um lado está o justo e do outro lado está o desonesto. Eles dois vão estar sempre nessa batalha. Né? É a mesma coisa que a nossa luta, né, entre a carne e o espírito. É algo que vai sempre existir. A carne nunca vai querer se dobrar completamente ao espírito. Ela sempre vai estar ali querendo fazer a sua própria vontade. E aí, do outro lado, o espírito vai estar sempre lutando contra a carne para não deixar ela fazer a sua própria vontade. E é uma luta que vai ser eterna até o dia que nós partirmos dessa terra. Por isso que a gente precisa entender. Precisamos cuidar muito da nossa saúde espiritual. E quando a gente cuida da nossa saúde espiritual, a gente é abençoado. Então esse versículo justamente diz isso, que há essa briga entre o justo e o injusto, né? O ímpio e o íntegro. Sempre vai haver esse problema. O justo nunca vai conseguir se dar bem, né? Não vai conseguir colar, né? Não vai conseguir casar. Não tem essa coerência entre a justiça e a injustiça. Não tem coerência entre a honestidade e a desonestidade.
sempre vai ser os dois expoentes e a gente entende que isso é uma realidade que vai perdurar aí, né? Para sempre a gente precisa aprender a lidar com isso, tá bom? Graças a Deus, vamos orar nessa manhã. Eu quero orar com você, pedir para que Deus venha abençoar o teu dia. Nós estamos aí nos encaminhando para um final de semana, né? Então, eu quero orar pela tua vida para que Deus possa estar com você ao longo desse final de semana. Feche teus olhos e oremos. Pai, obrigado pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Obrigado pela tua graça e por cada um que aqui está, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos justos, ó Deus, nas nossas decisões, na nossa forma de pensar, de agir, que as nossas ações possam ser coerentes com a tua vontade, Senhor. Que a gente possa aprender a confiar em Ti, a temer somente a Ti, não confiar no homem, não reverenciar pessoas, mas sim, ó Deus, que nós possamos confiar em Ti, porque Tu é justo. Tudo aquilo que Tu faz de forma justa e Tu olha para o nosso coração, para o coração das pessoas, dos seres humanos. Então, nós pedimos, ó Pai, que Tu venha nos ajudar, Senhor, a sermos coerentes e corretos com a Tua vontade, com a Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus. E agora eu quero orar por cada um que está aqui comigo nessa manhã. Peço que Tu venha abençoar o final de semana de cada um, livrar do mal, guardar a mente, o coração, Pai. O lar também de cada um, Senhor. Dá direção em nome de Jesus. É o meu pedido e te agradeço desde já. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe tua vida, teu final de semana. Que você possa ser abençoado aí, que Deus possa ministrar a vontade dele na tua vida. Já se inscreve no canal, se você ainda não fez isso, se inscreve agora mesmo, tá? E também ativa o sininho das notificações, tá? Me acompanha lá no Instagram, também no meu site, wagnerlemes.com.br, e também deixa o teu comentário aqui embaixo, que Deus falou contigo, tá bom? Deus abençoe. Na segunda-feira nós voltamos com o nosso devocional e eu espero você. Até lá!